Olá, sou Major Dentista Fabrícia, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do ITA, na área de Defesa BNQR e Bioengenharia. Irei apresentar o artigo feito juntamente ao professor Rodrigo Pessoa, também do ITA, sobre os efeitos físico-químicos da aplicação de ozônio em água potável. O artigo apresentado ao CIGE é parte da pesquisa que estou realizando sobre o tratamento de água para consumo humano em hospitais de campanha, por meio de ozonizadores alimentados por painéis solares. Uma das primeiras necessidades durante a mobilização das Forças Armadas é a verificação da disponibilidade e da qualidade de água encontrada no local. A água representa uma importante fonte de subsistência e de manutenção da rigidez da tropa, além de ser um possível meio de contaminação intencional ou involuntária, e por isso a fonte e a qualidade da água devem ser constantemente monitoradas. Atualmente, observamos que a disponibilidade de água para consumo humano é crítica em todo o mundo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 17% da população do Brasil não dispõe de nenhum acesso à água potável e no mínimo 7 milhões de brasileiros consomem água sem o tratamento adequado. O método convencional para o tratamento de água no Brasil consiste em diversas etapas que utilizam a cloração, e o cloro é um elemento químico capaz de produzir vários subprodutos de desinfecção que prejudicam a qualidade da água e possuem potencial cancerígeno, como trialometanos, ácido alacéticos, entre outros. O ozônio é utilizado mundialmente no tratamento da água desde o século XIX. E no Brasil já existe uma previsão legal para sua utilização no processo de desinfecção de água. O ozônio possui ação bactericida, virucida e fungicida e age como oxidante da matéria orgânica presente na água. A análise da qualidade da água envolve a medição de vários parâmetros que incluem a condutividade elétrica, o pH, o potencial de oxirredução e os sólidos totais dissolvidos em água. O objetivo deste trabalho é discutir as mudanças ocasionadas e avaliar os efeitos físico-químicos da aplicação de ozônio em água potável. O experimento foi realizado no Laboratório de Plasmas e Processos do ITA. Foi utilizado um gerador homemade de ozônio, baseado em descarga de barreira dielétrica, que possui a capacidade de produzir ozônio com uma concentração máxima de 40 gramas por metro cúbico. Para alimentar o gerador de ozônio, foi utilizado oxigênio com pureza de aproximadamente 95% e um fluxo de 2 litros por minuto produzido por um gerador de ozônio medicinal. O gerador de ozônio foi acoplado a uma câmara de vidro composta por um frasco do tipo Drechsel de 250 ml, contendo 50 ml de água filtrada. Essa água foi coletada em um purificador existente no próprio laboratório. O ozônio fluiu pelo volume da câmara, foi coletado em um orifício localizado na outra extremidade e foi levado aqui para o filtro destruidor de ozônio. A concentração de ozônio foi variada de 15 a 30 gramas por metro cúbico em 4 amostras, ou seja, nós tivemos amostras com concentração de 15, 20, 25 e 30 gramas por metro cúbico, além da amostra controle. E o ozônio foi aplicado por 30 minutos em cada amostra. Imediatamente após a aplicação do ozônio, as amostras de água foram colocadas em um medidor multiparamétrico, que permitiu a realização das medidas de pH, potencial de oxirredução, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos em água. A amostra controle também foi analisada e a temperatura da água foi aferida em todas as amostras. Como método complementar para investigar a presença de modificações químicas, as amostras de água foram analisadas em um espectrofotômetro também, Para esta análise, 3 ml de cada amostra foram colocadas em uma cubeta de quartzo e essa água foi analisada em um range de comprimento de onda de 190 a 900 nanômetros.
Os dados obtidos no experimento foram analisados em relação à concentração de ozônio aplicada em cada amostra. Podemos verificar na tabela os parâmetros físico-químicos obtidos para a água controle e para as águas que foram tratadas em diferentes concentrações de ozônio. Por meio desses dados, é possível observar que houve uma crescente elevação do pH da água tratada em comparação com a água controle, chegando a um aumento de 18% para a concentração de 30 gramas por metro cúbico de ozônio. Existe uma relação estreita entre o potencial de oxirredução e o pH, e os dados da literatura citam que o potencial de oxirredução é positivo quando o pH é ácido, o que foi confirmado pelos resultados encontrados no experimento. Observamos na imagem os valores de pH e potencial de oxirredução em função da concentração de ozônio, variando no range de 15 a 30 gramas por metro cúbico. O Ministério da Saúde considera valores de pH entre 6 e 9,5 adequados para a água potável. Os principais valores determinantes do pH da água são o gás carbônico dissolvido e a alcalinidade. Alteração nos valores de pH também podem interferir no processo de coagulação e precipitação química que ocorre durante o tratamento da água, no crescimento microbiano dos sistemas biológicos de tratamento e ainda podem causar irritação na pele e nos olhos quando estiverem com os valores muito baixos ou muito altos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a medição dos valores de potencial de oxirredução pode ser utilizada como uma forma de monitoramento da eficácia do processo de desinfecção da água. É possível determinar valores mínimos aceitáveis, porém deve ser feita uma análise individual para garantir que a água foi realmente desinfetada. A OMS não recomenda a utilização de valores universais aplicados a todas as situações. Em algumas atividades de campanha das Forças Armadas e em algumas comunidades do interior do Brasil, é utilizada a água de córregos e rios diretamente para consumo. Estas fontes normalmente apresentam alta concentração de impurezas e matérias orgânicas, e a análise do potencial de oxirredução é muito interessante nessas situações, pois o ponto em que o número de micro-organismos presentes na água começa a diminuir é muito similar ao ponto no qual o potencial de oxirredução inicia a decrescer também. A presença de valores alterados de pH ou de potencial de oxirredução pode ser um indicativo de que a fonte utilizada está contaminada por agentes poluentes e não deve ser utilizada. Existe uma relação entre a mudança no potencial de oxirredução durante o processo de ozonização e a mudança no aspecto químico e microbiológico que acontece na água. E esta relação parece ser importante como método de controle do processo de desinfecção da água por ozônio. Cano e Carreira realizaram um estudo no qual a presença de coliformes fecais e totais foi observada em valores de potencial de oxirredução de aproximadamente 250 mV, e a ausência deles, a ausência de coliformes, em valores aproximados de 760 mV. A água utilizada nesse estudo foi potável, então a gente imagina que não exista coliformes, Então os resultados foram discrepantes, porém, dada a relevância da medição do potencial de oxirredução, do ORP, para determinar a contaminação bacteriológica da água, é importante que sejam feitos novos estudos sistemáticos sobre isso, especialmente com a utilização de água contaminada. É importante destacar também que esse estudo não realizou análise microbiológica da água, apenas avaliou os parâmetros físico-químicos. Nessa imagem, nós podemos observar os valores de condutividade elétrica e de sólidos totais dissolvidos em água em função da concentração de ozônio. A condutividade elétrica é uma maneira indireta de medir a concentração de poluentes na água, e valores entre 0 e 2,5 milisiemens por centímetro indicam que a água é boa para consumo humano. A condutividade elétrica está representada nesse gráfico pela cor preta e os sólidos totais dissolvidos em água pela cor vermelha. Porém,
nesse experimento, os dois apresentaram exatamente o mesmo comportamento, então eles estão sobrepostos no gráfico, né? Aparecendo somente a linha vermelha ali, mas a linha preta do gráfico, né, que corresponde à condutividade, segue o mesmo padrão. Em relação aos sólidos totais dissolvidos, foi verificado um aumento de 20% em relação à amostra controle na concentração de 30 gramas por metro cúbico. Possivelmente, nessa concentração, novas reações químicas estão acontecendo na água para a formação de espécies reativas de nitrogênio e oxigênio. Porém, a análise por espectrofotometria não mostrou uma grande modificação química para essa concentração. Nessa figura, podemos observar o espectro UV visível das amostras, que foi utilizada para a análise das espécies reativas de nitrogênio e oxigênio em água, né, das espécies ROMS. A espectroscopia de absorção de UV visível foi utilizada na medição de espécies longevas em soluções aquosas, como H2O2, nitrito, nitrato e ozônio. Foi observado que na banda centrada, mais ou menos aqui, nessa região, né, onde tem aproximadamente 260 nanômetros, há uma evidência da acomodação da molécula de ozônio na água tratada. Para bandas de menores comprimentos de onda, ocorreu um aumento das bandas relativas às espécies já citadas, né? Nitritos, nitratos e H2O2, fato que demonstra a formação de uma água contendo espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, o que a gente pode ligar com o resultado do potencial de oxirredução que ficou mais negativo na água tratada. Então, existe uma conexão, né, que a gente pode avaliar nesse momento. Com esse estudo, então, foi possível verificar as mudanças ocasionadas e avaliar os efeitos físico-químicos da aplicação do ozônio em água potável. Em situações de campanha, nas quais, ou outras nas quais seja necessário o monitoramento e controle da qualidade da água de forma rápida e imediata, sem que haja prejuízo da eficiência do método adequado, né, o método de desinfecção, observou-se que essa avaliação dos parâmetros físico-químicos da água, antes e após a utilização de um método de desinfecção, pode ser suficiente para que seja verificada a sua potabilidade. Existe uma relação entre a mudança no potencial de oxirredução durante o processo de ozonização e a mudança no aspecto químico e microbiológico que ocorre na água. Essa relação parece ser importante como método de controle do processo de desinfecção da água por ozônio. É necessário que sejam desenvolvidas novas pesquisas sobre o tema, principalmente para a compreensão da formação das espécies reativas de nitrogênio e oxigênio e para a avaliação do comportamento dos padrões do potencial de oxirredução, sobretudo com a utilização de ozônio como tratamento de água. Eu agradeço a todos e coloco-me à disposição por meio do e-mail fabricia@ita.br para troca de informações e resposta de eventuais dúvidas. Obrigada.